Gênesis 33, 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chegou Jacó, salvo, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, meu Pai, e pedimos a revelação do Teu Espírito para cada coração, para cada vida que aqui está nesta noite. Venha nos ensinar, venha nos mostrar a Tua vontade nesta palavra, e que cada um aqui seja alimentado, seja abençoado. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito contrário a esta mensagem e declaro a bênção de Deus sobre cada pessoa agora. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Hoje é o culto da família, e eu quero falar nesta noite sobre a família de Jacó, sobre algo muito ruim que aconteceu com a família de Jacó. Jacó foi um homem muito abençoado. Jacó foi um homem escolhido por Deus para dar continuidade à promessa do Senhor na vida de Abraão. Jacó foi um homem que foi próspero. Jacó foi um homem que teve muitas experiências com o Senhor. Porém, Jacó, ele tinha uma família numerosa e muito atribulada. E nesse texto aqui, em uma das viagens de Jacó, na verdade ele estava saindo da terra do seu tio Labão, onde ele ficou muitos anos trabalhando, e ali ele adquiriu, muitas posses, além de ter se casado com Raquel, de ter se casado com Leia. Agora Jacó está voltando para a terra dos seus pais, que estavam em Hebrom. E nesse caminho Jacó para na cidade de Siquém. E aqui nesta cidade acontecem muitas coisas ruins, muitas coisas terríveis com a família de Jacó. Aconteceu um ato de grande violência com a filha de Jacó chamada Diná. Diná, ao sair por aquela terra de Siquém, ela foi vista pelo filho do rei de Siquém. O rapaz chamava Siquém também. E esse rapaz se agradou daquela jovem, filha de Jacó. E ali ele, apaixonado por ela, acaba abusando dela. E como resultado deste abuso, os irmãos dela, os outros filhos de Jacó, em especial Levi e Simeão, eles fazem um plano terrível. E nesse plano terrível, eles assassinam todos os moradores da cidade de Siquém. E a situação estava gravíssima, porque aquela notícia iria se espalhar, e o próprio Jacó disse: vocês fizeram-me cheirar mal as narinas de todos os povos agora nós estamos em risco, porque todos os povos ao nosso redor, eles vão nos ver como pessoas ruins, pessoas perigosas. E a família de Jacó estava numa situação terrível. E eu fiquei me perguntando por que o curso da vida de Jacó, da família de Jacó, foi para um sentido tão ruim como este. Por quê? Jacó sendo um homem tão abençoado, Jacó sendo um homem tão nos planos de Deus, e ele acaba agora tendo que conviver com essa situação tão crítica, tão fracassada dentro da sua casa. E aí Deus começou a me mostrar que Jacó cometeu muitos erros, e foram por causa desses erros que ele cometeu que o mal entrou na sua casa
e acabou quase destruindo a sua família. E foi estudando a palavra que eu pude identificar 4 erros principais que Jacó cometeu, que geraram essa grande dificuldade dentro do seu lar. E eu quero falar desses 4 erros, para que nós não venhamos a cometer o mesmo. E caso alguém aqui esteja enquadrado em um desses erros que Jacó cometeu, você pode ainda mudar de atitude para que o mal não toque, não entre na sua casa, na sua família. Amém? Então vamos lá. O primeiro erro que Jacó cometeu foi o erro da desobediência. Jacó desobedeceu a ordem direta de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Abre em Gênesis capítulo 31, versículo 13. Está aí pertinho mesmo. Gênesis capítulo 31, versículo 13. Amém? Jacó, ele recebe uma revelação de Deus em sonhos, e o Senhor disse para ele: eu sou o Deus de Betel. Betel era o lugar onde Jacó havia consagrado um altar a Deus quando ele estava de viagem para a terra do seu tio Labão, que se chamava Padã Arã. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Jacó estava na terra do seu tio Labão. Como eu já disse para vocês, ele já tinha se casado com Raquel, já tinha se casado com Léia, estava próspero, mas a convivência ali não estava boa mais entre ele e o seu tio. Então Deus fala para ele: agora é tempo de você voltar para sua casa, para sua terra natal, é tempo de você voltar para a terra dos seus pais, e a terra dos pais dele era Hebrom. Então Jacó, ele pega as suas esposas, seus filhos, e ali as suas posses, e ele sai rumo a Hebrom. Porém, no meio do caminho, ele passa por Siquém, que é a cidade da qual estávamos falando. E nessa cidade, Jacó, olha o que ele fez. Fez o seu assento diante da cidade, comprou uma parte do campo e levantou ali um altar e chamou de Deus, o Deus de Israel. Eu quero que você entenda que Deus mandou Jacó ir para Hebrom. Hebrom era o lugar de Jacó morar agora. Era o lugar de Jacó se assentar. Era o lugar de Jacó montar agora a sua vida, sua nova vida. Mas Jacó agora para em Siquém, e ali ele quer construir uma vida em Siquém, porque ele não estava com a intenção de apenas passar, porque ele havia comprado parte do campo, né? Ele havia levantado um altar a Deus ali, ele tinha intenção de ficar ali por muito tempo, mas não era essa a ordem de Deus. Deus mandou ele voltar para a casa dos seus pais, que estava em Hebrom. Foi porque Jacó desobedeceu a ordem de Deus que o mal entrou na vida dele aqui na cidade de Siquém. A ordem não era Siquém, a ordem era Hebrom. Toda vez que nós desobedecemos às ordens de Deus, nós estamos abrindo portas para que o mal entre na nossa vida. Nós estamos abrindo oportunidade para que pessoas malignas, para que Satanás e seus demônios entrem a destruir a nossa casa e a nossa família. Então Jacó teve esse terrível erro de desobedecer à voz de Deus. Se ele tivesse passado direto, indo até Hebrom, não tinha acontecido o abuso da sua filha, não teria acontecido aquele assassinato cometido pelos seus filhos, não teria acontecido um outro tanto de coisas ruins. Eu quero dizer para você nessa noite: esteja atento ao que Deus tem ordenado na sua palavra. Esteja atento às ordens de Deus para a sua vida, e obedeça às ordens de Deus. Porque quando Deus nos ordena, nos determina algo, Deus não está querendo nos limitar, ou nos aprisionar, ou nos escravizar.
Deus está, na verdade, nos protegendo. Deus está, na verdade, nos guardando do mal. Então compete a nós obedecermos a voz do Senhor. Você tem obedecido a voz de Deus? Você tem obedecido às ordens do Senhor para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar? Se você não está em obediência à palavra de Deus, então passe a obedecer, porque obediência gera bênção, mas desobediência gera maldição. Debaixo da obediência você está guardado, mas no caminho da desobediência você está dando legalidade para o inimigo entrar na sua vida, entrar na sua casa e roubar os seus bens. Em nome de Jesus, mude o curso da sua vida. Quando a palavra de Deus diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre justiça e injustiça, entre o Senhor e Belial, não pode haver um jugo desigual, a Bíblia está falando que não pode haver um relacionamento sentimental entre justo e ímpio. Quando um jovem crente, uma jovem crente, ou um homem ou uma mulher crente, né, talvez já é adulto, mas quer namorar, quer se casar, procura um ímpio para ter um relacionamento, está desobedecendo a palavra de Deus. Esse relacionamento, sentimentalmente falando, pode estar tudo bem, mas está em desobediência à palavra de Deus, o que vai abrir portas para que o inimigo entre e venha trazer decepções, derrotas, angústias e sofrimentos. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós devemos entregar os nossos dízimos ao Senhor, e nós não entregamos, estamos abrindo portas para o devorador entrar na nossa vida. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, não mentirás, e nós mentimos, estamos abrindo portas para o inimigo entrar na nossa vida. E aí o inimigo entra e ele diz, eu tenho direito de entrar, porque esta pessoa está no campo do meu domínio, que é o campo da desobediência. Mas quando estamos em obediência a Deus, o diabo não pode nos tocar, não pode entrar, não pode mexer em nada nosso, porque na obediência à palavra, aí estão as bênçãos de Deus. Amém? Então Jacó desobedeceu a ordem de Deus e gerou um dano terrível. A palavra de Deus diz em Provérbios 13:13 que aquele que despreza a palavra, ele perecerá. Não despreze a palavra de Deus, honre a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não mudou, ela é a mesma de ontem, de hoje para sempre. Amém? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, mas hoje em dia não é bem assim. Por que não é bem assim? Será que os tempos mudam a palavra? Será que Deus muda de acordo com as épocas? Não, quem muda de acordo com as épocas é o homem. Deus permanece o mesmo. Provérbios 13:13, olha aí, ó, que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Respeite o mandamento de Deus, que você vai ser galardoado, vai ser abençoado, vai ser recompensado. Amém? Glória a Deus. O primeiro erro de Jacó então foi desobediência. Diga comigo, desobediência. Primeiro erro de Jacó. O segundo erro de Jacó, que gerou aquele dano terrível para sua família, foi permissividade de relacionamentos errados. Permissividade. O que é permissividade? É ser liberal demais com tudo. É abrir porta para tudo. É deixar o caminho aberto para qualquer coisa ou qualquer pessoa entrar na nossa vida. Isso é permissividade. E Jacó foi permissivo demais. Veja bem, Gênesis 33:19, olha aí. Comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amor,
pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Jacó já entrou naquela cidade estranha, fazendo negócios com aquele povo. Já estava abrindo caminho para a aproximação daquelas pessoas que ele nem conhecia. Eram pessoas estranhas que não tinham nada a ver com a sua convivência, não tinha nada a ver com a sua parentela. Guarde que a ordem de Deus vai para a sua parentela. Aqui ele vem numa terra estranha, começa a fazer negócio com o pessoal. Segundo lugar, capítulo 34, versículo 1. Saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Numa terra estranha, de pessoas estranhas, a única filha de Jacó, ele deixa ela sair para conhecer as outras garotas da terra. Entendeu? E aqui eu não vejo irmãos de Diná com ela. Eu não vejo Jacó acompanhando ela. Ela saiu sozinha. Foi por isso que deu oportunidade para aquele rapaz, o Siquém, atacar aquela moça e fazer a maldade que ele fez com ela, porque ela estava sozinha no meio de pessoas estranhas, de costumes estranhos. Imagina uma menina criada numa casa de crente, com bons conceitos, com a mente pura, o coração puro, ingênua, ser lançada aí neste mundo sozinha, com amizades mundanas, com amizades corrompidas muitas vezes. Ela foi encaminhada para o mal e o mal lhe destruiu. Permissividade, porque se Jacó tivesse falado: não, minha filha, não conhecemos essas pessoas, você não vai sair sozinha por aí. E se você quiser conhecer alguém, seus irmãos vão com você. Mas Jacó deixou. Quando nós deixamos ou permitimos certas convivências na nossa família, certas convivências com os nossos filhos, quando nós construímos certas amizades, certos relacionamentos estranhos, nós estamos abrindo oportunidade para que o mal também venha a nos atacar, a nos destruir. Cuidado com os relacionamentos que você está construindo, com quem você está construindo. O cristão, a pessoa, não precisa ser alguém isolado, mas nós precisamos ser seletivos e precisamos construir relacionamentos, sim, mas em etapas. Tem gente que conhece a pessoa hoje no Facebook, amanhã a pessoa já está dentro da casa dele. Conhece a pessoa hoje no Facebook, nem é pessoalmente, é só no Facebook, né? Hoje de tarde, hoje à noite já está mandando fotos e mais fotos, já está mandando endereços, já está mandando WhatsApp, já está... Irmãos, o mundo é mau. Este mundo é de trevas. Nós temos que ser ligados, porque a maldade do mundo não vai ter dó da sua família, não vai ter dó do seu casamento, não vai ter dó dos seus filhos. Compete a nós cercarmos a nossa casa, protegermos os nossos, porque Jacó vacilou muito nessa parte. E lá fora, o Siquém não teve dó da filhinha querida do Jacó. Se você não cuidarmos da nossa família, não espere que quem está lá fora vai querer cuidar. Proteja você a sua casa. Cuidado com quem você permite entrar na sua casa. Cuidado com quem você permite se aproximar da sua família. Seus filhos, olhe com quem eles estão andando. Procure saber quem são as amizades dos seus filhos. Eu vou falar uma coisa aqui muito forte, mas que para mim é verdade. Você mãe, você pai, você precisa saber que tipo de conversa seus filhos estão tendo na internet. Que tipo de conversas estão sendo faladas no WhatsApp. Não tem esse negócio de segredo. Não, é meu Facebook, é o meu WhatsApp. Meu pai não mexe, minha mãe não mexe. Por que não? Se eu não tenho nada a temer, por que a minha esposa não pode entrar no meu Facebook? Se eu não tenho nada a esconder, por que ela não pode pegar meu celular a qualquer hora e puxar todas as conversas,
que eu converso lá. Por que não? Por que eu tenho que travar ele? Não, me dá meu celular aqui. Me dá meu negócio aqui. Me dá... Não, no Facebook você não entra, você não tem acesso. Por quê? Você não tem nada a temer. Então, pai e mãe, cuidado com os relacionamentos dos seus filhos. Cuidado com os seus relacionamentos. A palavra de Deus diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu acredito que todos nós ensinamos bons costumes na nossa casa, não é? Respeito, moralidade, responsabilidade, verdade. Nós ensinamos isso para a nossa família. Mas será que quem está lá do outro lado ensina o mesmo? Será que essa pessoa que chega como amigo, como, entre aspas, anjo de luz, se aproximando assim, veio de repente, se chegou, será que essa pessoa tem os mesmos conceitos que a sua família tem? Só o tempo poderá dizer. E enquanto o tempo ainda não disse, mantenha distância. Educação, bom tratamento é uma coisa que temos que ter com todos, mas com distância. Porque pegando e colocando dentro de casa e expondo a nossa vida e abrindo espaço para tudo, podemos estar colocando um Siquém no nosso caminho. O sangue de Jesus que guarde a nossa vida, a nossa casa. E aqui, olha, eu gostaria de falar, muitos pais, muitas mães, muitos esposos, muitas esposas conhecem muito bem seus filhos, seus maridos, suas esposas, e isso é maravilhoso. E aí você nem imagina, você pensa, não, meu filho jamais faria uma coisa ruim, minha filha jamais, meu marido jamais, minha esposa jamais. Porém a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, estragam o que é bom na pessoa. Quando todo dia alguém conversa maldade, malícia, engano, trapaça, erro na mente de alguém, todo dia aquela amizade está falando, a princípio tem uma resistência, mas se todo dia está sendo a mesma coisa, não existe um afastamento ou uma mudança daquele que é a fonte do mal, a tendência são as trevas começarem a convencer a mente dessa pessoa, que é a nossa família, que está cheia de bons costumes, porque a Bíblia diz que a má conversação, a má conversa, os maus conceitos corrompem, estragam os bons costumes. É por isso que muitas vezes, quando o mal vem à tona, a pessoa se assusta. Eu não esperava isso nunca do meu filho, não esperava isso nunca da minha esposa, não esperava isso nunca do meu marido, não esperava isso nunca da minha filha. Eu sempre ensinei o que é bom, o que deu errado. O que deu errado é que apareceu um Siquém que corrompeu os bons costumes com palavras perversas que são plantadas todos os dias nas amizades, nas conversações. Porque não é todo mundo que tem resistência para dizer não. Então compete a nós resguardarmos a nossa família e sermos seletivos. Amém? Então Jacó errou porque foi permissivo nisso. Jacó errou também porque ele deixou coisas malditas dentro da sua família. Preste bastante atenção no que eu vou ler aqui agora. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aqui, Jacó, depois de toda aquela tribulação que eu já falei, Jacó agora vai até Betel. Deus disse para ele: volta para Betel, antes de prosseguir até Hebron. Betel já disse que era o lugar onde Jacó ungiu a coluna, onde ele fez um voto a Deus antes de ir para casa do seu tio. Ele foi abençoado a partir dali.
Agora Jacó volta a Betel e ergue um altar a Deus. Mas antes, Jacó disse: tirem os deuses estranhos. Irmãos, olha aí do capítulo 33 ao 35 para você ver se houve algum momento de confissão da família de Jacó, quando eles chegaram e falaram: ô pai Jacó, a gente tem muitos deuses estranhos aqui. Não houve nenhum momento de confissão. Mas por que Jacó chega direto e fala: tirem os deuses estranhos e lavem suas vestes? Porque ele sabia que tinha deuses estranhos no meio daquele arraial. Mas até o momento da derrota, da destruição, Jacó não se preocupou com o fato de ter deuses estranhos no meio deles. Jacó conhecia de experiência própria o Deus verdadeiro, mas ele tolerou deuses estranhos dentro da sua família. E quando nós toleramos coisas que Deus declarou malditas dentro da nossa casa, nós nos tornamos malditos como essas coisas. A Bíblia diz isso. Tem um fato muito forte em Josué, capítulo 6, quando o povo de Israel vai e destrói a cidade de Jericó. Deus disse: vocês vão entrar, vão destruir a cidade, mas não vão pegar nada, porque o que está na cidade não pode ser mexido por vocês. Porém, um homem, Acã, ele chegou lá no meio do alvoroço da batalha, da guerra, que ele entrou na cidade, ele viu coisas que lhe interessaram. Ele viu uma boa capa babilônica, ele viu algo lá de ouro que lhe agradou. O que ele fez? Ele pegou, escondeu na sua tenda. Depois daquela batalha, foram para uma outra batalha, muito mais fácil de vencer, e perderam. E foram perguntar a Deus: por que perdemos? E Deus disse: porque tem maldição no arraial. Alguém pegou daquilo que eu disse que não era para pegar. Quando foram descobrir, estava na tenda de Acã. Enquanto não tiraram aquilo, enquanto não tiraram Acã, o mal prevaleceu e eles não tiveram vitória. Olhe dentro da sua casa o que é seu e do seu conhecimento. Sejam objetos, sejam músicas, sejam filmes, sejam fotos, sejam outras coisas que não agradam a Deus. Pega tudo e joga fora. O que for seu. Ah, pastor, eu moro com uma pessoa, minha família não é crente. Tem um tanto de coisa lá que não agrada a Deus, então deixa lá. Não é seu, não mexa. Mas aquilo que é seu, ou aquilo que você tem autoridade para mexer e tirar, pega e joga fora. Aqui nós vimos que Jacó, ele era o patriarca da sua família, que ele tinha toda a autoridade para fazer o que ele fez. Hoje nós vivemos uma sociedade diferente, outros costumes. Então assim, o marido é crente, a esposa não é crente. Você não pode chegar lá, pegar as coisas dela, jogar fora. O filho é crente, o pai não é crente. Você não pode chegar lá, pegar as coisas do seu pai e de sua mãe, jogar fora. Mas as suas coisas você pode. E como eu já disse, se tiver música mundana dentro da sua casa, você está com maldição dentro da sua casa. Se é sua música, joga fora. Se tem filme desagradável a Deus na sua casa e é seu, ou está no seu computador, ou no seu celular que você assiste, não assista mais. Joga esse filme fora, em nome de Jesus. Se você ainda guarda alguma coisa relacionada à idolatria, pega isso que é seu e joga fora. Porque só existe um Deus único e verdadeiro, que deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém? Amém. Se você tem ainda alguma devoção a alguma entidade, alguma coisa que não seja somente o Senhor, lança essa entidade fora. Ah, pastor, tem um bonequinho, um anjinho tão bonitinho lá, e é o anjinho da guarda. Você quer ser abençoado mesmo? Você já tem a guarda celestial ao seu redor. Você não precisa de imagem de anjo nenhum. Tira isso e sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Porque tudo e qualquer coisa que Deus disse não,
E Deus disse não para a idolatria, Deus disse não para a imoralidade, Deus disse não para a violência, Deus disse não para o pecado. Tudo isso que estiver no nosso consentimento, em nossa posse, deve ser lançado fora, para que a maldição não entre na nossa casa. Então Jacó foi permissivo com os falsos deuses, e só esperou o mal vir para depois lançar fora. Não espere que o mal chegue. Lance fora antes, e que a sua casa seja um lugar de bênção e de paz, em nome de Jesus. Amém? E quarto erro de Jacó. Terrível esse erro aqui. Eu acho que eu deveria ter colocado ele primeiro, mas vou deixar aqui. Jacó não buscava a Deus com a sua família. Jacó tinha Deus para ele. Se você ler a história de Jacó, eu separei aqui alguns versículos só depois que Jacó já tinha suas esposas e seus filhos. Você vai ver que Jacó era um homem de experiências com Deus. Olha aí, Gênesis 32 primeiro. Foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E aí você conhece o restante da história. Aquele varão é um anjo do Senhor. Jacó lutou com ele, mas ele estava só. Vamos para Gênesis 33, versículo 20. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Eu não vejo aqui a família de Jacó junto com ele. Sabe quando que eu vou ver Jacó dizendo para a família: vamos a Betel, e Betel significa casa de Deus, vamos para a casa de Deus, vamos lá que eu vou levantar um altar, vocês vão comigo? Sabe quando que eu vejo isso? Eu vejo isso só no capítulo 35 e no versículo 3. Levantemo-nos, olha aí o plural, vamos família, subamos família a Betel. Só depois que veio a crise na família, que ele chamou a família para ir adorar a Deus, que ele chamou a família para ir até o altar de Deus. Se ele estivesse fazendo isso todas as vezes que ele teve encontros com Deus, todas as vezes que ele teve experiências com Deus, todas as vezes que ele levantou altares para Deus, se ele tivesse chamado: vem família, vem conhecer comigo o Deus que eu sirvo, vem conhecer comigo o Deus dos meus pais, talvez não tivesse entrado aquela destruição na sua casa. Eles teriam experiências próprias com Deus no altar de Deus, vendo os anjos de Deus junto com seu pai Jacó. Você tem chamado a sua família para orar contigo? Você tem chamado a sua família para ler a Bíblia contigo? Você tem desfrutado de experiências com Deus junto com a sua família? Hein? Você coloca aquele filme cristão e chama: vamos assistir esse filme aqui, meu filho, minha filha, que é uma bênção esse filme. Vamos assistir aqueles filmes que tem conceitos que são úteis para nós. Você faz isso? Se você faz, continue fazendo. Você está preservando a sua família no altar de Deus. Você está preservando a sua família em Betel, antes que a crise venha. Mas se você não faz, se você tem Deus só para você, se você alimenta só você, passe a fazer hoje. Isso não precisa de muito tempo. Tire 5 minutos no seu dia de 24 horas e reúne ali a família. Vamos orar aqui, gente. Vamos agradecer a Deus. Vamos apresentar o nosso dia. Vamos agradecer pelo dia que passamos, né? A Bíblia diz lá no livro da lei, no Pentateuco, que era para os pais falar da lei do Senhor com os filhos noite e dia, no assentar, no levantar, andando pelas ruas. Era até para escrever a lei do Senhor nos umbrais das portas da casa. Você faz isso? Tem algum mandamento do Senhor escrito lá na porta da sua casa, na parede? Passa a fazer isso. Pastor, isso é coisa de louco. É melhor ser louco e ter a presença de Deus na sua casa do que ter uma casa cheia de sabedoria vazia. A parede está bonita, você não vai escrever com caneta, mas faz isso aqui, ó. Prega lá: só o Senhor é Deus, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Celebrai o Senhor com júbilo, todos os povos, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória. Entendeu? Pedi, dá-se-vos-á.
A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho certeza que com esses conceitos espalhados dentro da nossa casa, todos os dias, todos os momentos, tudo mudará, não só em nós, mas na nossa família também. Jacó esqueceu de chamar sua família para o altar. Quando veio a crise, ele se despertou. Muitos se despertam só depois da crise. Eu não sei se você está no antes ou depois de uma crise, mas eu só sei que este é o tempo de se despertar. Aleluia. Se despertar para obedecer. Se despertar para se livrar das más convivências. Se despertar para tirar o mal da sua casa. E se despertar para buscar a Deus em família. Amém? Eu quero orar com você agora em nome de Jesus.